Estamos com um novo planejamento para esse trimestre, em que a gente inclui o estudo da filosofia do Descartes. Então ele é muito importante ainda hoje, né? Bastante estudado, pesquisado. Ele inaugura a filosofia moderna e também é um dos grandes inauguradores da ciência, do pensamento científico. Ele viveu no século XVII, na época de cientistas conhecidos como Galileu, Kepler, né? Que estavam nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, enquanto na Idade Moderna o pensamento hegemônico era pautado pela Igreja, pela ideia de Deus, né? O Descartes estava tentando consolidar, justificar que o conhecimento advindo do homem e não de Deus, né? Poderia ser considerado mais forte ainda e científico, o que na época não era aceitável, né? Já falei para vocês, né, que os cientistas eram jogados na fogueira porque eles tentavam ir contra a ordem divina, tentavam dar explicações com base no pensamento. Só que o pensamento do homem, ele sempre foi considerado inferior perto do pensamento de Deus. Então, como é que tu ia dizer que era verdadeiro algo que era criado por uma mente inferior, né? Então, para defender um conhecimento científico e verdadeiro, mais forte que o conhecimento da igreja, o Descartes desenvolveu os preceitos do método. 4 preceitos do método dele, que é o método cartesiano, né? E o primeiro preceito seria a evidência, em que não deveríamos aceitar nada como verdadeiro sem ter certeza clara. Isso a igreja não fazia. A igreja aceitava como verdadeiro o que vinha da fé. Não precisava ter uma certeza clara. Isso não era do campo do conhecimento. Então, por exemplo, não acreditar que o Sol se move ao redor da Terra apenas porque aparece aos olhos. Então, a gente olhando, né, nesse primeiro momento, a gente pode achar que o Sol se move ao redor da Terra. E era isso que as pessoas achavam, porque era a primeira impressão que tinha. Então, cara, hoje a gente não aceita nada com base na primeira impressão cientificamente e nem no nosso dia a dia. Ah, o fulano falou pra ti que o fulano não é bom caráter. Tu não vai aceitar. Porque esse método científico está enraizado até no nosso cotidiano. Mas naquela época não era assim. O Descartes foi um dos primeiros que defendeu isso. Hoje pode parecer banal isso, mas na época não era, né? Na época era tudo com base na primeira impressão. O segundo preceito seria a análise. O Descartes defendia que nós devíamos dividir o problema em partes menores, né? Para assim poder entender. Então não basta querer ter evidência, tem que saber como é que tu vai ter evidência. Divide o problema, né, em partes menores. Então, por exemplo, para estudar o corpo humano, a gente tem que começar estudando o coração, depois estudar o sangue, estudar a respiração. Isso foi levado tão a sério que criou-se ciências diferentes. Hoje tu tem um especialista no coração, um especialista na respiração, um especialista no estudo do sangue. Então separar as coisas, isso faz o conhecimento evoluir. E Descartes foi o primeiro que viu isso e defendeu. A síntese, né? Então reconstruir o raciocínio sempre do simples, do mais simples ao mais complexo. Então a gente só vai estudar física se a gente aprender primeiro geometria. Divide as coisas, analisa, né? Eu trago esses exemplos aqui porque o Descartes era matemático e ele usava esses exemplos que estão aqui, tá? E também tem, por fim, o 4º preceito do método, a enumeração, né? Então revisar tudo cuidadosamente, porque senão eu posso me enganar. Um método científico que tenta encontrar a verdade, bater na mesa e dizer, olha, isso é verdade, ele tem que revisar. Ele tem que revisar tudo, enumerar para poder dizer se é verdade ou não. Tá? Então o Descartes, ele decide, na verdade, duvidar de tudo. Porque como ele quer mudar as bases do conhecimento, ele quer tirar da religião e trazer para o pensamento do homem, ele bota tudo abaixo, né? Então, se tu tem uma casa que está muito deteriorada, tu não pode só pintar as paredes, não pode só refazer as paredes, tu tem que refazer o alicerce lá na base, senão essa casa vai cair. Então o Descartes duvida de tudo para começar do zero, para aí poder dizer que tem um conhecimento científico, um conhecimento verdadeiro.
Então ele começa duvidando dos sentidos. Ele diz que os sentidos todos são enganadores. Não dá pra gente acreditar nos sentidos. Não dá pra acreditar no que tu vê, no que tu cheira, no que tu sente quando toca. Né? Tem gente que toca numa coisa super quente e não sente dor. Porque tem algum problema físico, alguma doença, ela não sente dor. São doenças raras que acontecem, né? Ou pessoas que não conseguem enxergar a cor verdadeira das coisas. Elas têm a visão alterada também. É comum vocês encontrarem experimentos. É comum vocês encontrarem experimentos na internet em que vocês olham uma imagem e vocês têm certeza que a imagem está se movimentando. E a imagem não está se movimentando. É o teu sentido te enganando. Então o Descartes ele é radical nesse sentido da dúvida, né? Nós temos também o argumento dos sonhos. Ele acha que nem os sonhos podem ser confiáveis. Porque quando a gente está sonhando, a gente tem certeza que é a realidade. E quando a gente acorda, a gente ainda fica na dúvida se era um sonho ou não. E até hoje, tem certos sonhos que a gente tem que a gente não sabe ainda se foi um sonho ou foi a realidade. É algo que também não dá para ter certeza. Por que ele está preocupado com isso? Porque naquele período histórico do século XVII, a questão do conhecimento era muito forte. Porque estava tendo uma transição do conhecimento pautado pela igreja para um novo tipo de conhecimento científico. Então, o que era o conhecimento? Era uma discussão presente na época. Então, ele duvidava dos sentidos, duvidava dos sonhos e ainda levantava a hipótese de um gênio maligno que pudesse estar fazendo a gente crer numa realidade que não existe, né? Então, quem já viu ou ouviu falar no filme Matrix, esse filme é baseado na filosofia do Descartes. Né? A Matrix seria o gênio maligno, né? Tu tá acreditando numa realidade que não existe. Mas, por vezes, o Neo lá no filme, ele tem lapsos da realidade. Esses lapsos que nós teríamos aqui seriam as nossas intuições, ou os processos de déjà vu, que às vezes a gente tem, em que a gente tem certeza, a gente não só acha, mas a gente tem certeza que a gente vivenciou aquilo. E pode ser que a gente tenha vivenciado ainda, que seja um pequeno momento que a gente tem de realidade. Então esse gênio maligno seria uma espécie de Matrix que fizesse a gente crer numa realidade que não existe. Então todos os sentidos poderiam ser enganadores. E a gente está vivendo num mundo que não existe, né? Mas ainda assim, existe uma verdade. Então, quando o Descartes desconstrói todo o edifício para refazer os alicerces, ele faz esse alicerce novo a partir da famosa frase de penso, logo existe. Penso, logo existo. Então, os sentidos podem enganar, os sonhos enganam, podemos estar, sim, vivendo numa realidade falsa. Ele não diz que a gente vive numa realidade falsa. Mas ele diz que a gente não tem como provar 100% com garantia que nós não vivemos numa realidade falsa. É de duvidar. Nós podemos duvidar dos sentidos, podemos duvidar da realidade. Mas tem uma coisa que a gente não pode duvidar. Que a gente está pensando. A gente pode estar pensando tudo errado, mas a gente pensa. Então, penso, logo existo. Então, se a gente pensa, a gente tem a base da ciência, que é o nosso pensamento. O nosso ato de pensar. Então ele valoriza o pensamento, a capacidade humana de pensar, como nunca tinha sido valorizado na história. Mas aí tem uma ciência específica que ele defende, que é a ciência baseada só no pensamento, que não precisa dos sentidos, porque os sentidos podem enganar. E aí seria a matemática. Então, para ele, a base da ciência, o único conhecimento verdadeiro, é o conhecimento matemático. Hã? É. E ele, inclusive, vai tão longe que ele tenta provar a existência de Deus também, né? Seguindo um pouco o que os medievais já estavam dizendo. Só que aí a gente vai deixar para a próxima aula ver como é que ele defende a existência de Deus.